Ontem nós tivemos dois episódios que, de alguma maneira, se conectam pelo absurdo, tá? Vocês vão dizer, como é possível dois episódios tão distintos em áreas tão diferentes e tal, poderem se conectar? Vou construir aqui essa lógica, vamos ver se você concorda. Ontem, vocês viram aí, os telejornais, todo mundo repercutindo a briga, o arranca-rabo entre o zagueiro Rodolfo, né, do Flamengo, o zagueiro Rodolfo do Flamengo, e um jovem atacante do rubro-negro, que é o Felipe Viseu. Numa jogada de ataque do Corinthians, na vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Timão, no Maracanã, já estava 2-0 o jogo, houve um ataque do Corinthians e o Felipe Viseu recuou para marcar, se não me falha a memória, um córner que ia ser batido pelo Corinthians. Deu uma vacilada na marcação e por 2 momentos o atacante que ele deveria marcar ficou desmarcado e ameaçou a zaga do Flamengo, mas não deu em nada e tal. O que fez o veterano Rodolfo? Começou a xingar, a esculhambar, a enquadrar o Viseu, que é bem mais novo que ele, veio da divisão de base e tal, e não satisfeito com isso, deu um soco nas costas do rapaz. E aí houve uma reação, começaram a se desentender, mas a agressão verbal e física, visivelmente, foi do veterano Rodolfo. E aí causou aquele escândalo todo, a imprensa e tal, que absurdo, não tem cabimento. O Viseu, na hora que fez o gol, logo em seguida, botou o dedão em riste pro Rodolfo, ficou aquele clima ruim, pouco educativo, num ambiente onde as torcidas vivem se matando, os jogadores em campo não podem dar esse exemplo. Mas aí foram pro vestiário e tal. Na saída do vestiário, banho tomado, cabeça fria, os dois deram entrevista aos jornalistas. E o Felipe Viseu, que foi o primeiro a falar, disse, olha, realmente foi um excesso e tal, nos desentendemos, mas já está tudo certo, já nos abraçamos e tal, bababá. Aí dão a palavra ao Rodolfo, atenção, que foi o agressor, que foi o cara que quem saiu da linha ali foi o Rodolfo, veterano. O Rodolfo, em lugar de dar uma declaração do mesmo grau daquele que tinha sido agredido, que foi o Viseu, botando de fato a coisa para o passado, reconhecendo o excesso e tal. O que fala? Ouçam aí. Os mais velhos temos que tentar ensinar a rapaziada mais jovem. Rodolfo, você me desculpe, se essa for a forma de ensinar a rapaziada mais jovem, eu não queria botar um filho meu numa escola em que você fosse professor. E outra coisa, eu sou mais velho que você, tenho 65 anos. Eu vou aí te dar umas 3 porradas hoje, pô. E se você reagir, eu vou dizer que você está errado, porque afinal de contas você é mais jovem que eu, e eu, como sou mais velho, posso te encher de porrada toda vez que eu achar que, por exemplo, eu acho que você tinha que levar uma coça pela violência que você cometeu gratuitamente. Agora, note, até a violência, essas coisas de futebol, tem desentendimento e tal, tá bom, mas depois de cabeça fria, banho tomado, vem com essa conversa, repete aí o som dele. Ele é novo ainda, tem muito que aprender ainda, e nós mais velhos temos que tentar ensinar a rapaziada mais jovem. O Rodolfo, deixa eu te dizer, tem cara velho que é completamente idiota. Não tem todo cara velho que tem capacidade de ensinar um cara mais novo, não. Tá cheio de cara velho que faz memeca. Você, por exemplo, fez. E agravou a sua atitude com uma declaração posterior mais absurda ainda. Mais absurda ainda. Isto posto, vamos agora para Brasília. Ontem tomou posse o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Sobre a indicação do senhor Fernando Segovia, pairam preocupações porque ela teria resultado de um concerto de apoios e retaguardas e endossos e tal, que passou por uma área pantanosa da política brasileira. Dizem que o senhor Segovia, que foi superintendente da Polícia Federal no Maranhão, teve apoio de José Sarney, de Jader Barbalho, do PMDB, de um monte de parlamentar investigado pela Lava Jato. Pô, só isso já bota qualquer cidadão que paga o salário do doutor Segovia com o pé atrás, porque, afinal de contas, a indicação de um cargo como esse, de natureza técnica, para uma função republicana, não devia passar por esses gabinetes. Mas passou. Vamos dizer que a cultura política no Brasil é essa mesmo. Ok, uma vez empossado, o senhor Segovia podia tomar uma atitude de figura, sabe, equidistante das forças que possam estar interessadas na sua atuação. Afinal, ele tem que cumprir uma missão técnica, né, uma missão legal. E aí ontem, na posse dele, o senhor Segovia deu uma declaração dizendo o seguinte, que aquele episódio da mala do Rodrigo Rocha Loures
filmado pela própria Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, em que o Rodrigo Rocha Loures recebe uma mala de R$500 mil, sendo ele um deputado federal extremamente ligado ao presidente Michel Temer. Poucos dias ou no dia seguinte do Temer ter citado o nome dele num encontro às portas, às escuras, às ocultas, fora da agenda, com Joerley Batista no Palácio do Jaburu. O cara vai dar uma declaração ontem. Ah, não, essa mala aí não prova nada. A mala não prova culpa de ninguém. Uma mala talvez não seja prova. Uma única mala talvez não desse toda a materialidade do crime e tal. Bom, eu acho o seguinte, eu vou dar a vocês 3 exemplos de respostas possíveis, tá certo? A primeira resposta possível para uma pergunta sobre o episódio dirigida ao novo diretor-geral da Polícia Federal deveria ser, se ele quisesse se mostrar ou dar indícios de que está ali como pau mandado do Palácio do Planalto, que foi o que o acusou ontem o Rodrigo Janot, pô, esse cara está lá como pau mandado, essa declaração é de um pau mandado. Então, faça para mim... Eu vou dar 3 respostas possíveis. Primeira resposta de um pau mandado, o Barão vai fazer a pergunta. Doutor-geral, senhor Fernando Segovia, qual é a sua avaliação da mala do Rodrigo Rocha Loures, hein? Olha, eu acho que uma mala não prova nada, tá certo? Uma mala não é prova. Uma única mala talvez não mostre a materialidade de nada, né? Essa é a resposta do pau mandado. Agora vamos ver a resposta do cara que quisesse operar na ponta oposta, tá? Mostrando um comprometimento preliminar com uma linha de investigação que, portanto, por estar comprometida preliminarmente, não estaria isenta. A pergunta, por favor. Geral, sobre o Rodrigo Rocha Loures, né? Qual é, afinal de contas, a sua avaliação da mala do Rodrigo Rocha Loures? Repórter, você pergunta para as pessoas na rua, pergunta para o senso comum. Então quer dizer que um corruptor assumido, tal de Joerley, vai de noite no Palácio do Jaburu, enquanto o presidente fora da agenda, uma coisa esquisita, não dá o nome na portaria do palácio. Quem é que encontra o presidente da República sem passar pela portaria e deixar o nome? Aí tem uma conversa estranha, com uma gravação muito fedorenta. Aí o nome desse deputado aí, ligadíssimo ao Temer, é citado. No dia seguinte ele me aparece com uma mala com R$500 mil na... Pô, esses caras têm que ser tudo preso, isso é um escândalo. Isso é batom na cueca. Pô, essa é a resposta que estaria no outro extremo. De alguém que não é pau mandado de um lado, mas poderia ser visto como pau mandado do outro. Terceira hipótese de resposta, repórter. Diretor-geral, senhor Fernando Segovia, qual é, afinal de contas, a avaliação do senhor da mala do Rodrigo Rocha Loures? Olha, esta operação foi uma operação de grande repercussão junto à opinião pública, conduzida pela Procuradoria-Geral da República, pela Polícia Federal, está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que ela envolve hipóteses graves, porque, em última análise, atinge ou pode atingir importantes autoridades da República, parlamentares e até o próprio chefe do Executivo. E parece que a atitude adequada é que as entidades, as instituições públicas que têm o dever de investigar e julgar, continuem realizando o seu trabalho da forma mais profissional e célere possível, porque a sociedade brasileira quer ver tudo esclarecido com todas as responsabilidades devidamente apuradas. Se esta resposta fosse dada pelo Dr. Segovia, quem poderia dizer qualquer coisa de um lado ou de outro em relação a ele? Como a escolha dele foi livre, assim como a escolha do veterano zagueiro Rodolfo do Flamengo, de escolher a resposta que mostra o seu caráter ou dá a intenção, revela a intenção de suas atitudes, fica aí o alerta para todo mundo de que o senhor Fernando Segovia assumiu a direção-geral da Polícia Federal com uma declaração extremamente comprometida ou sinalizando um extremo comprometimento com um episódio que cá entre nós, me desculpem. Ele disse ontem que aquele episódio deixou interrogações no imaginário popular. Ô, Segovia, você não entende de imaginário popular nem de interrogação. Não tem ninguém com interrogação em relação àquilo. Um deputado federal com uma mala de R$500 mil nas costas é vagabundo, é ladrão, não é outra coisa. Passarinho é que não é, presente de Natal é que aquilo não foi, né, Segovia? Te manca aí. Aliás, faz um partido
Fernando Segovia para presidente e o zagueiro do Flamengo, Rodolfo, para vice-presidente. Estamos bem entregues, viu, minha gente? Toca o bar.